Paz e graça, meus queridos, amados irmãos, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus, né? E hoje nós vamos falar, queridos, de um tema bastante pertinente. Nós vamos falar sobre a fonte da vida, a fonte de águas. Nós sabemos que a Bíblia, ela representa água como vida. E Jesus é a fonte de todas as vidas que nós podemos imaginar. A Bíblia fala que aquele que crê em Deus, rios de água viva sairá do seu ventre. Rio de água viva sairá do seu ventre. Mas muito bem. Vamos lá para o texto. De 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são mais e a terra é estéril. As águas são mais e a terra é estéril. Algumas traduções vão dizer as águas são amargas. E ele disse: Traze-me uma salva nova e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, aí teve outro fato sobre Eliseu. Mas, queridos, eu quero me deter nesse fato. Eliseu chegou em uma terra e ele viu que a terra era boa, as pessoas falavam que a terra era boa, ele viu que a terra produzia. Na verdade, ele chegou até mesmo nessa terra e ele viu que a terra era ótima. Só que as pessoas falaram: olha, Eliseu, essa terra ela é boa, ela é boa. Só que as águas são amargas, sabe? Que as águas são amargas e estéril. Ou seja, além de ser amarga, ela é estéril, ela não produz. E queridos, esterilidade na Bíblia, ela tem dois motivos. Ela tem um motivo ou de um tratamento com Deus, ou de uma renovação de Deus. Né? E nós podemos observar que Deus ele tem uma forma de trabalhar que é diferente da nossa. Ele tem um meio de trabalhar diferente do nosso. Então, a primeira coisa que eu aprendo, queridos, é que nós devemos ter o discernimento. O discernimento, Eliseu foi naquele lugar, Eliseu viu, Eliseu, ele não recuou, ele frutificou aonde ele estava. É necessário, queridos, que nós possamos frutificar onde nós estejamos. Você precisa frutificar onde você está. Queridos, quando Deus manda você sair de um lugar para outro, não significa que você não vai frutificar em um lugar que seja hostil. Você tem que frutificar nesse lugar. Perceba que as águas eram amargas, mas e estéril. O que foi que Eliseu fez? Eliseu pegou um pouco de sal e foi na fonte. Uma outra coisa que eu aprendo, queridos, aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer de jeito nenhum. Alguém já dizia que Deus move o mundo todo por aquilo que nós não podemos fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, Deus move a eternidade. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus move até a eternidade, que dirás o mundo todo. O mundo todo para Deus é pouco. O mundo todo para Deus é pouco. Entendeu? Muito pouco. Muito pouco. Então você precisa ter a sua ação, atitudes proativas, atitudes que você precisa se empenhar, focalizar, né, e valorizar a fonte que você tem. A fonte ela pode ser ruim, perceba que a fonte era ruim, a fonte era estéril, mas que foi que ele colocou? O sal. Sal. O que a Bíblia diz? Que nós somos o sal do mundo, né, a luz deste mundo, o sal e luz deste mundo. Queridos, sal significa sabor, sal significa vida,
Sal significa direção, posicionamento. Você tem que se posicionar. Muitas das vezes um cristão, ele não recebe vitória porque ele não se posiciona. Muitas vezes um cristão, ele não recebe vitória porque ele fica esperando de A, de B, de C, de D. Muitas das vezes um cristão, ele não aprende porque ele fica na inércia. Queridos, e Deus nos deu armas espirituais. Você deve ter aprendido nesse canal que Deus tem nos dado as armas espirituais. A Bíblia fala o seguinte, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo conhecimento a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala que a minha pregação não consistiu em palavras de persuasão humana, mas de espírito e poder. O apóstolo Paulo também, ele declara, ele falou, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas eu prego Cristo crucificado, que é loucura para os judeus e escândalo para os gregos. Então, queridos, você precisa influenciar, mudar o seu ambiente. O ambiente que você está, com oração, com louvor. E isso requer o quê? Disciplina. Isso requer disciplina. Veja só que a Bíblia fala sobre Hebreus capítulo 12, versículo 2. É um versículo que eu gosto muito e tem uma lição profunda nesse versículo. É um versículo que tem uma lição profunda. Ele é bem enfático. Ele fala assim, e na verdade toda disciplina ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois que produz um fruto pacífico e de justiça nos exercitados por ela. Ou seja, quando você se estabelece, quando você estabelece uma disciplina na sua vida, e disciplina é bíblico, né? Não vem dizer que disciplina é de coach, que disciplina é de psicólogo, que disciplina é matéria humana, que não vou aceitar. A disciplina é coisa bíblica, é fundamento bíblico. Jesus era um homem disciplinado, todos os homens de Deus eram disciplinados. Então, quando você coloca disciplina, querido, de fazer o bem, de orar. Por exemplo, tem pessoas que têm uma disciplina de orar todos os dias, às 7 horas da manhã. Tem pessoas que têm disciplina de orar todos os dias, às 4 horas da manhã. Cada um tem a sua forma de fazer. Tem pessoas que têm disciplina de fazer um momento de louvor todos os dias na sua casa. Tem pessoas que têm disciplina de ligar para alguém. Ou seja, você construir algo proativo, queridos. Você estabelecer uma fonte proativa. Você estabelecer um momento proativo. Um momento, uma atitude proativa. Porque o que conta, queridos, não é a sua inércia. O que conta é a sua atitude perante Deus. O que conta é a sua atitude perante Deus. Então, queridos, se perceba que você precisa ter esse entendimento. Né? Você precisa pedir a Deus que Deus venha lhe dar disciplina. Peça a Deus, fala, Senhor, me ajuda a ser disciplinado. Eu quero orar mais, eu quero orar mais em línguas, eu quero estar na porta do no meu quarto orando, entrar na porta do meu quarto e eu falar com meu pai, que meu pai que vem em secreto me recompensará. Então você precisa ter disciplina. Você quer mudar um hábito mau? Você tem algum vício? Você tem alguma situação que lhe traz constrangimento? Seja disciplinado. Seja disciplinado e você vai ver em oração. Você sabe que a oração é a chave da vitória. Né? E uma das chaves da oração é o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Você já sabe disso. Nós falamos aqui. Mas você precisa ser disciplinado. Não adianta você ter conhecimento e não ser disciplinado. Por quê, queridos? Eu me disciplino, falo por mim, a ouvir vários pregadores, várias instruções, para que eu venha passar um conteúdo melhor, para que eu venha passar novos conceitos bíblicos alinhados com a palavra de Deus. Então, queridos, você precisa ter valorizar a disciplina. Amém? Valorize a disciplina. A disciplina é para te colocar em situações poderosas. Aqui tem uma história que diz o seguinte. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma raposa de estimação. E certa feita ele teve que sair com sua esposa e deixar aquela raposa tomando conta de seu filho, recém-nascido. Para sua surpresa,
Quando ele voltou, percebeu que a boca da raposa estava ensanguentada. E logo pensou, devem ter matado meu bebê. E no ato impensado, ele deu uma paulada mortal no animal e dirigiu logo para ver o que restou da sua bebê. Mas, para sua surpresa e desespero, uma enorme cobra estava ao seu lado, morta e estraçalhada. E logo ele sentiu um profundo arrependimento e chorou amargosamente. Moral da história: nunca tire lições precipitadas de nada. Averigue, ouça, analise. Averigue, ouça e analise. Eliseu, ele viu, queridos, que aquela fonte era amarga. Era um fato? Era. A fonte era estéril? Era. A fonte não produzia? Não. Verdade, verdade. Porém, Eliseu não ficou só aí. Eliseu, ele escutou, você vê aqui as pessoas falam com ele, mas Eliseu, a fonte é amarga e estéril. A fonte ela é uma fonte morta. Ele averigou, ele ouviu, analisou, depois ele emitiu uma palavra profética. Ele jogou sal, emitiu uma palavra profética. Ei, querido, se você quiser chegar a algum lugar, se você quiser chegar a ser algo ou alguém, ou mudar uma situação na sua vida, você tem que profetizar, declarar. E você vai ver muito isso nesses homens de Deus. Por isso que nós falamos aqui sobre atitude. Queridos, não adianta você ficar só se lamuriando com comiseração, com lamúria, com autopiedade, com complexo de inferioridade, com murmuração. Isso vai atrasar a sua vida muito e muito mais. Mas a partir do momento que você se levantar em espírito, a partir do momento que você profetizar, a partir do momento que você decretar, a partir do momento que você se levantar como homem e mulher de Deus, as coisas vão se mudar na sua casa. As coisas vão mudar na sua família. As coisas vão mudar na sua rua. As coisas vão mudar no seu bairro. Eu falo isso de experiência própria. De experiência própria. Dentre tantas mudanças relevantes, queridos, a nossa igreja orou para um bairro que tinha um galpão enorme de lixo. Eu comecei a profetizar e decretar. Levei vários homens de Deus até ali e comecei a falar do amor de Deus e mover montanhas, né, sobre aquele lugar. O lugar hoje está um lugar lindo, abençoado, construindo casas belas, galpões enormes, novos, bem aplanados, modernos. A prosperidade chegou naquele lugar. Então eu vi que ali era estéril, as pessoas falavam, mas não adianta. Não vai, pastor, isso aqui não adianta não. Isso aqui está há muito tempo. Pastor, isso tem uma maldição aqui. Eu falei, alto lá, até chegar o homem de Deus. É por isso, queridos, que você precisa entender que um homem e mulher de Deus é a pessoa mais importante do universo. Um homem e uma mulher de Deus, não vou dizer nem pastor, nem profeta, nem apóstolo, não. Ele sendo de Deus, independente do cargo, ele é a pessoa mais importante do universo. Para Deus é a pessoa mais importante do universo. Então, queridos, você precisa ter essa análise, esse fruto dessa análise. Então, quando eu cheguei lá, eu pedi o que? A glória de Deus. Levei vários pastores comigo para orar por ali. Levei cerca de uns 20 pastores. Nós oramos ali, decretamos. Eu fui disciplinado. Perceba que fui disciplinado. Era uma causa que era para o bairro todo. E existia muitas igrejas lá, como existe, muitas igrejas sérias, consagradas, mas que não moviam uma palha para aquele lugar. Porque entendo que não era o propósito do ministério dele, mas a mim Deus me incomodou. Ore por esse lugar. Você tem ferramentas, você tem disciplina, você tem condições, você tem competência, capacidade, porque eu te dei para fazer isso. E quando eu passo naquele lugar, me regozijo porque um homem de Deus esteve ali e mudou a história daquele bairro. Um homem de Deus esteve ali e mudou a história daquela situação. A mesma coisa na nossa rua. A nossa rua estava há 40 anos sem calçar. O morador mais velho aqui tem mais de 90 anos. E ele falou, olha pastor, isso aqui é uma maldição.
eu falei, até chegar um homem de Deus, comecei a declarar, comecei a me mover profeticamente, comecei a me levantar profeticamente. E o que aconteceu? Moveram tudo para calçar a rua. Moveram tudo para calçar a rua. Passaram para trás, fizeram coisas que nem uma vez se fizeram. No entanto, ainda o serviço não está completo. Você sabe que com essa pandemia, muitas coisas travaram, mas eu creio que aqui já está destravado em nome de Jesus. No tempo certo, na hora certa, a ordem já foi dada, já foi decretada, todos ficaram pasmados, muitos falaram para mim, realmente a oração tem poder. Porém, eu louvo a Deus porque Deus responde a minha oração, queridos. E Deus responde a sua oração. E dentre tantas outras, se eu ficasse aqui, eu ia ficar o dia todo falando. E não foi que eu vi A em A, não foi porque eu ouvi em B, não foi porque eu assisti aqueles pastores que eu tanto admiro, não. Não foi porque eu assisti, não, acontece comigo, porque eu aprendo a ter atitude e me mover espiritualmente. Eu aprendo a ter atitude e me envolver espiritualmente. E assim deve ser você, querido. Se mova espiritualmente. Se mova com vigor. Se mova com graça. Se mova com ousadia. Se mova com o poder de Deus. Peça o Espírito Santo para estar lhe guiando. Peça o Espírito Santo para estar lhe conduzindo. Peça o Espírito Santo para estar lhe orientando, dirigindo os seus passos. Interessante que tem uma palavra aqui em Isaías que eu acho interessante. Não é quantidade, querido. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Deus não, eu vou repetir para você, mas pastor, estou sozinho. Não, Deus falou para Elias, veja bem, tem 7.000 que não se dobraram, tem 7.000 que não se dobraram a Baal, tem 7.000 que não fizeram aquilo que Baal queria que ele fizesse. Então você não está sozinho, queridos. Agora, os 7.000 tinha identidade e paternidade, sabia que ele era. Elias, ele tinha até paternidade, mas não tinha identidade. Era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas não tinha paternidade. Né? Quer dizer, eu falo assim no sentido amplo, né? Porque Elias foi um homem fantástico, um homem excomunal, um homem brutal, como diz o pastor Jeremias Pereira, um homem sensacional. Porém, por algum momento ele ficou oscilando, mas foi um grande homem de Deus. Queridos, Isaías 60, 22 diz o seguinte: o mais pequeno virá a ser 1.000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1.000, e o mínimo a um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Então, queridos, é Deus que faz, não é você que faz, é Deus que faz. Então, agora, ocorre o seguinte, você tem que dar lugar a Deus. É como um copo, você enche o copo ou de água, ou de refrigerante, ou de suco, ou de café. Ou você se enche de Deus, ou você não se enche de Deus. E outra coisa, e esse versículo fala o seguinte, queridos, o mais pequeno virá a ser 1.000, ou seja, tem vários versículos na Bíblia que falam que um homem na direção de Deus, ele vale mais do que 1.000 homens. Um homem na direção de Deus, ele vale por mais do que 1.000 homens, sem a direção de Deus. Um homem, queridos, na direção, anote coisa que eu falo para você aí. Um homem na direção de Deus, ele vale mais do que 1.000 homens sem a direção de Deus. Entendeu? Porque é Deus que faz, é Deus que opera, é Deus que abençoa, é Deus que dirige, é Deus que faz resplandecer, queridos. Porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Você perceba que quando Deus falou essa passagem para Elias, Elias estava numa caverna, Deus mandou Elias comer e dormir, né? Porque era um tratamento psicológico, Deus sabia disso. Elias comeu uma refeição, e dessa refeição, Elias passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar. E a refeição de Elias foi o quê? Feita por anjos. Queridos, quando você é capacitado com Deus, sabe o que eu aprendo?
num obstáculo, numa barreira que vai lhe impedir de você vencer. Eu declaro que você vai vencer em nome de Jesus. Eu declaro, por menor que seja você na sua casa, por menor que seja você na sua igreja, por menor que seja você no seu bairro, Deus vai fazer grandes coisas extraordinárias na sua vida. Você vai mudar situações no seu bairro, você vai mudar situações na sua igreja, você vai mudar situações aonde você está, porque Deus é contigo. E um só homem com Deus é maioria. Sempre falo isso. Um só homem com Deus é maioria. Um homem na direção de Deus, um só homem com Deus é maioria. Acabou. Acabou. 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Um só homem com Deus é maioria. Se você está com Deus, meu amigo, você é maioria. Acabou. Mas não tem dois tempos, meu amigo. Não tem dois tempos. Um só homem com Deus ou só mulher com Deus é maioria. Então você precisa enxergar isso, você precisa entender isso para que você venha agir em espírito. E voltando ao texto, então Elias, Eliseu, ele colocou sal na fonte. O sal é a palavra de Deus, queridos. A palavra de Deus que dá sal ao mundo. E nós somos sal da terra. Né? E nós somos a palavra de Deus está em nós. A palavra de Deus está em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então você tem que ser um agente da palavra, você tem que usar a palavra, você tem que decretar a palavra, você tem que chamar a palavra na sua casa, você tem que chamar a palavra na sua vida, você tem que chamar a palavra no seu caminho, porque é isso que Deus quer. Deus espera de você uma ação. Deus espera de você que você se movimente, que você fale, que você ore, que você jejue, que você busque, que não importa se você vai subir um monte, vai descer um monte, não importa se o seu monte é sua casa, mas pelo amor de Deus, faça-se alguma coisa. Tem um general, Martin Luther King, melhor, ele falou o seguinte: se eu não puder correr, eu vou andar. Se eu não puder andar, eu vou me arrastar. Se eu não puder me arrastar, eu vou me mover. Mas eu vou fazer alguma coisa. Então faça alguma coisa, querido. Seja a esperança que tanto você espera. Talvez você olhe para pastor fulano, pastor cicrano, pastor beltano, mas a esperança que Deus vê em você. Você é a mudança que Deus espera que você seja. Por muito tempo eu tive também essa ideia. Eu me movi apenas em uma área da Bíblia. Mas Deus falou comigo: olha, você mova-se para você mudar projetos, decretos do mal. E você é escolhido. Você é um homem que eu escolhi. E além de escolher, está aí na Bíblia. Você teve instrução, mestres, para poder mudar situações. E quando eu coloquei em prática, querido, todas as situações são mudadas. É por isso que eu falo, você precisa aprender a palavra de Deus. Você sofre de ansiedade, já falei aqui para vocês qual é o remédio para a ansiedade bíblica. A Bíblia tem um assunto que a Bíblia ela trata diretamente, é a ansiedade, diretamente. Já falei isso aqui, se você não ouviu, veja o vídeo sobre a ansiedade. Então, queridos, você precisa compreender o amor de Deus. Você precisa entender que o poder está em suas mãos. E vale, queridos, aquilo que você faz, não aquilo que você não faz. Alguém já dizia: plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. Ou seja, tudo começa com um pensamento. Eu vou orar todos os dias no meu quarto, é uma coisa simples. Aí você vai praticar, você vai fazer esse ato. Eu pensei, vou orar toda vez no meu quarto, durante, vamos supor, 10 minutos. Aí eu chego lá e oro no meu quarto. Aí eu vou fazer esse ato, no mesmo dia. Aí, desse ato, eu já vou amanhã, já vou depois, já vou uma semana, vira um hábito. Desse hábito, eu insiro na minha vida, já passa a ser um caráter, já passa a ser um estilo de vida meu. E desse caráter, Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai abençoar grandes coisas, Deus vai trazer grandes coisas, pequenas e grandes. Então, a palavra, a essência é essa. Então, plante um pensamento e você colherá um ato. Plante um ato e você colherá um hábito. Plante um hábito e você colherá um caráter. Plante um caráter e você colherá um destino. Então, queridos, é mais do que suficiente você ter
A Bíblia é mais do que suficiente de abundância, de saciamento, de glórias, né? De bênção para nossas vidas. Amém? Então, porque agora você só precisa ter a direção certa. Você só precisa ter o caminho certo. Né? Aí você vê o seguinte: e disse ele, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Ele falou o seguinte: me traga aqui um punhado de sal novo. Né? A atitude que ele teve. Ele viu que a água era amarga, ele viu que a água era estéril, ele viu que a água era má, mas ele teve uma atitude. Ele não ficou quieto, querido. Ele frutificou. Ele se moveu no Espírito. O que Deus gosta, querido, é como nós nos movemos no Espírito. É por isso que eu já falei aqui sobre ato profético. Você vai ver o que é ato profético, é você se mover no Espírito. E amanhã ou depois, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Queridos, o ano de 2018 foi um ano, 2019, foi um ano que mais me movi profeticamente. Porém, foi um dos anos mais ativos na minha vida, que eu fiz coisa extraordinária em todos os sentidos. Por quê? Porque eu comecei a me mover profeticamente em 2016. E agora é uma estabilidade. É uma estabilidade divina, uma estabilidade de Deus. Porque eu comecei a me mover profeticamente em 2016. Então, quando você tem uma profecia, você se move profeticamente, você muda a situação, você tem atitudes, você tem disciplina, né? As coisas mudam, queridos. Não adianta você só falar, não adianta você só saber, você tem que praticar. Né? Claro que em todas as áreas, queridos, eu falo o seguinte: todas as áreas, eu elegi 6 pastores que eu acompanho e pego todas as dicas desses pastores para que eu venha crescer em todas as áreas, não só uma área, não quero ser um pastor de uma nota só, eu quero fluir em todas as áreas. Eu quero produzir, eu quero agregar no reino de Deus, eu quero ser corporativo no reino de Deus, eu não quero ser um peso para o reino de Deus, não. Muitas pessoas são peso para o reino de Deus. Muitas pessoas, em vez de ajudar o reino, atrapalha. Em vez de trazer paz, traz confusão. Em vez de trazer santificação, traz pecado. Em vez de trazer vitória, traz derrota. Em vez de trazer os frutos do Espírito, traz os frutos da carne. Não, eu não quero ser assim não. E eu dou muito graças a Deus, porque eu nasci no evangélico. Alguém já falou aqui, me perguntou, mas você nasceu no evangélico? E eu falei, e é o seguinte, eu dou muito graças a Deus. Por quê? Porque, primeiro, me sinto feliz e é um privilégio enorme que eu tenho. E eu quero, além de nascer no evangelho, porque isso não é tudo, ou não é nada, depende da visão que você faz, ou é tudo ou é nada. É tudo quando você usa a favor da palavra. Né? E é nada quando você se acomoda. Né? Eu falei, não, eu quero ser uma pessoa proativa, ativa no reino, que venha influenciar, que venha ser uma pessoa que venha dar direção, nem que sequer de uma pessoa. Se for de 1000 pessoas, tudo bem. Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma e o seu coração. Amém? E essa mensagem vem falar fortemente à sua vida. Glória a Deus.